Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus aí, não? Glória, lógico que pergunta, né, pastor? Quem somos nós para se entristecer com o nosso Deus, né? De vez em quando a luta vem e a gente fica assim um pouco abatido. Vamos dizer assim, aquele sentimento de abatimento, de uma perda, de uma dificuldade, mas entristecido com o Senhor, jamais, né? Nosso Deus é maravilhoso. O que Ele tem feito em nossas vidas, o Senhor tem feito milagres na tua vida? Você tem aí, você tem pelo menos uns 4 milagres para contar? Olha só, tá vendo? Já temos 4 milagres aí de cada pessoa para contar, que pelo menos você lembrou aí. Isso é muito importante, amém? Então, você tem uma palavra para dizer para o Senhor: Deus, obrigado, te agradecemos. Hoje pela manhã, quando eu levantei, eu falei assim, puxa vida, né? Quantas das vezes a gente levanta de manhã e não percebe o maior milagre é abrir os olhos e saber que você pode levantar da cama. Você já imaginou a pessoa que não consegue levantar, que ela depende de ajuda de alguém, que ela fica esperando alguém, aquela pessoa que vai cuidar dela chegar? Ela precisa de alguém para virar ela do lado. É uma dificuldade muito grande. Então, agradeça a Deus, porque você conseguiu vir caminhando na casa do Senhor, você está aqui, se levantou pela manhã. Vamos agradecer? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E nem sempre, Senhor, aqueles, ó Deus, que hoje, nesse momento, estão passando por uma dificuldade, o Senhor não ama. O Senhor ama também, o Senhor se importa. E nós pedimos, ó Deus, e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, de estarmos respirando, de estarmos caminhando, de estarmos fazendo, Deus, tudo aquilo que queremos. Muitas das vezes nós menosprezamos, Senhor, as bênçãos que o Senhor nos concede todos os dias. O Senhor nos dá, Deus, o direito de respirar, o Senhor nos dá o direito de comermos, o Senhor dá o direito de caminharmos, o Senhor dá o direito daquele que hoje teve a oportunidade, Senhor, de realizar o trabalho. Obrigado, Senhor, porque nós realizamos, trabalhamos e pudemos ter a nossa casa, chegar na nossa casa, fazer um lanche, comer. Tem pessoas que já jantaram, tem pessoas que tomaram um café da tarde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido nossas necessidades, o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. E nesta noite, Senhor, não será diferente, Senhor. Eu tenho a certeza que enquanto nós estivermos adorando, glorificando, exaltando o Teu nome, o Senhor estará enviando anjos em nosso favor dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso lar, e por isso somos gratos a tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, pela igreja, te agradecemos pelas famílias que aqui estão, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de poder levantar as mãos, bendizer o Teu nome e te adorar, Senhor. Sonda, Senhor, o nosso coração, porque sabemos que erramos, que falhamos. Perdoa, Deus, pelos nossos erros. Transforma, Deus, a nossa vida. Muda, Senhor, e que o Senhor nos abençoe, e que cada cântico, cada palavra, cada oração chegue diante do trono do Senhor. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as tuas mãos e diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? O pastor aqui falando sobre nós nos entristecermos por algumas coisas, né, pastor? E muitos dos irmãos sabem que eu tenho um filho que trabalha no hospital.
Eu não sei por que o Senhor começou e o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu falasse. E ele trabalhou 3 anos na internação. Aí depois transferiram ele para a UTI. Porque meu filho, ele é muito amoroso. E para essa profissão tem que ser pessoas dedicadas e pessoas amorosas. E contando com tudo isso, já faz 7 anos que ele trabalha. E às vezes ele fala assim para mim, que é muito triste a gente ver as pessoas ali na cama. São muitos aparelhos. A gente procura nem deixar ele assim nervoso. Tem coisas que a gente não comenta. Porque quando você entra ali, você tem que estar com a cabeça para aquele trabalho. E às vezes ele chega contando assim, e tem muitos que estão internados lá que são uma belezinha. Ele fala, hoje teve um senhorzinho lá, era uma belezinha. Uma senhorinha, uma belezinha. E tem alguns irmãos que os parentes não vai nem visitar. Eles ligam para a família e a família não vai visitar. E ele fala assim, eu dou o que eu posso fazer. Eu faço a barba. Ele falou que às vezes ele pega a paciente que outro plantão estava com outra pessoa. E a pessoa está tudo barbudo, está com a unha comprida. Ele vai lá, ele faz a barba. Ele vai lá, ele corta a unha. Porque quem trabalha na UTI, irmãos, não pode trabalhar sozinho, é sempre em 2. Porque às vezes o caso é tão grave que até para virar na cama tem que ser em 2. E Deus, eu falo assim, que Deus coloca as pessoas certas no lugar certo. E eu creio que esse lugar foi escolhido para ele estar lá. Porque não tem um dia que ele converse com a gente, que ele esteja assim, nervoso, bravo. Ele está sempre ali, contando, né, das coisas assim. Então, o que o pastor falou é verdade. Nós não devemos ficar entristecidos com as pessoas ou com o que acontece ao nosso redor. Porque esses dias eu encontrei com uma amiga minha e eu falei para ela assim, olha, Anitta, foi uma das minhas primeiras amigas que eu conheci aqui em Sorocaba. Eu falei, esse ano que passou foi um ano que Deus mostrou para a gente quem é quem. Né? Pelo menos, comigo isso aconteceu. Então, o Espírito Santo tocou para mim falar isso, eu não sei porquê. O pastor começou e o Espírito Santo falou, fale também. Sabe? Então nós devemos estar mais unidos mesmo. Nós devemos estar um querendo o bem do outro. Um empurrando o outro para que seja melhor a cada dia mais. Ajudando os nossos pastores, principalmente o pastor, que é o pastor presidente. Nós temos que estar orando pela vida dele, para que a nossa igreja cresça cada vez mais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Então eu não sei porque o Espírito Santo me tocou para falar isso. Mas é isso, irmãos. E amanhã ele está lá no plantão. Hoje ele está descansando, mas amanhã ele está lá no plantão com as senhorinhas e os senhorzinhos que ele gosta de cuidar. Amém? Então vamos louvar a Deus? Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Santo. Após um bombardeio de adoração. Oh, aleluia. Unção de conquista para multiplicar, unção de cura para restaurar, unção de ousadia para avançar. E essa unção está nesse lugar. Receba a unção, 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 receba. Não desaba como temporal após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal após um bombardeio de adoração. Unção de conquista, unção de conquista para multiplicar, unção de cura para restaurar, unção de ousadia para avançar. E esta unção está nesse lugar. Receba a unção, receba, receba, meu querido. Oh, receba a unção, receba a unção, receba a unção, receba a unção, receba. A unção desaba como temporal após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal após um bombardeio de adoração. Bombardeio de adoração. Após um bombardeio de adoração. Após um bombardeio de adoração. Oh, aleluia, Senhor. Receba a unção na tua casa, na tua vida, na tua família. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. E vamos sondar nosso coração nesse momento. Aleluia, Jesus. Vamos pedir para que Deus venha nos fortalecer, que o Espírito Santo venha acalmar, que o Espírito Santo venha. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor,
Louvado Deus é seja o nome do maravilhoso. Senhor. Glória a Aleluia, Deus. aleluia. Recebe, Pai, nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode levantar a altura das tuas mãos assim, ó, forma de receber. E você pode falar um pouquinho com o Senhor, entregar essa noite, entregar a tua vida. Eu sei que está calor. Eu sei que está incomodando às vezes, mas eu quero que você, nesse momento, coloque o teu coração na presença do Senhor. Aleluia, Senhor. Nós colocamos agora, Deus, a nossa oração diante do Senhor. Nós colocamos o nosso clamor diante do Senhor, Pai. Oh, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom com a nossa vida, Senhor. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Senhor, fortalece, Deus, a nossa vida nessa noite, Pai. Que aqueles, ó Deus, que pensam, Deus, estão, Deus, passando por um momento de luta, ou pensam em desistir, Senhor. Renova, Senhor, renova a força, renova a fé no Senhor. Renova, Deus, a tua graça, Senhor, sobre nós, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto. Aleluia! Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que em qualquer hora. Diga pro Senhor, adore. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, na nossa casa, no trabalho, no lar, na família, Senhor, oh, na tua casa, Senhor. Oh, Deus, abençoa cada casa, cada lar, Senhor, abençoa cada vida, cada família. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. O teu nome seja glorificado, o teu nome seja adorado, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Bata a palma mais forte e diga aleluia. Glória a Deus. Você pode ser. Glória a Deus. Gostoso, né, irmãos? Se tiver muito gelado o nosso ar-condicionado, a gente desliga para você, né? Eu estava numa empresa que a temperatura estava na produção, estava 32, 33 graus, e depois eu subia lá, tinha uma que estava no administrativo, que estava até com aquela jaqueta de moto, mão gelada. Você fica assim? Eu falei, ai gente, graças a Deus cheguei no céu. Aí eu falei assim, ai, vou ter que voltar para o inferno. A pessoa, ai, credo. Eu falei, vou lá agora. Eu tenho que levar um recado lá. Eu sou aquele que anda em todos os lugares. Glória a Deus, né, irmãos? Ontem eu estava assistindo uma novela antiga, como sempre, né? Aí tinha lá um pobre, coitado, ele recebeu uma promoção para ir para os Estados Unidos, estava feliz, fez festa, comemorou. Aí primeiro eu estava na luta, Celeste, de conseguir uma passagem. Aí o pessoal vai, daí foi lá o amigo dele falar para o dono dono que tinha uma empresa, dar uma passagem para ele. Eu não vou ajudar, pobre, nem sei quem que é esse cara e tal, né? Falou. E aí,
por misericórdia de Deus, um lá falou, poxa, eu estou indo para os Estados Unidos, eu dou uma carona para você. Um rico lá falou, eu dou uma carona para você, vai no meu jatinho, não tem problema, eu vou amanhã mesmo, você vai. Como se fosse ali, né, na Aparecidinha. Aí ele ficou feliz, despediu da família, arrumou a malinha dele. Você acredita que a hora antes de embarcar o homem infarta? Infartou, teve um infarte. Aí o pessoal tira de emoção, daí o pessoal tirou ele, daí eu falei assim, estava assistindo com a Márcia, falei assim, ai, pobre, né? Pobre não tem jeito, né? Não tem jeito. Por isso, meu querido, não seja pobre de coração, seja rico. Pobre é você que faz você ser pobre. Mas todos os dias, quando você levantar, fala assim, puxa vida, eu sou contemplado, eu sou maravilhoso, eu sou bonito. Olha no espelho e se valoriza, porque Deus é contigo. Mesmo que você não realize todos os seus sonhos, mas saiba que tudo aquilo que você necessitava aqui na face da terra nunca nos foi negado. Sempre o Senhor deu, né? Olha os seus filhos, olha os seus netos, olha a sua família, olha a igreja que você colocou, né? Você poderia estar nos primos, você poderia estar, né? Você poderia estar na família, mas você resolveu estar na SEB, na igreja da comunhão, dos irmãos, na igreja que tem, somente tem, essa igreja que tem o Reinaldo, somente essa igreja que tem a Miriam, né? Na outra você vai vir, você vai lá e fala assim, nossa, mas não tem o irmão Reinaldo, né? Não tem o pastor Nilson, né? Não tem, no meu aniversário ninguém lembra de mim. Olha, você tem caixa de bombom, panetone, hein? Vai na igreja da família lá, tá 80 conto para você assistir um cantor. Vai lá. E aí, irmão, ainda de pé ainda. De pé. 80 conto de pé, e você tem que chegar cedo para pegar o melhor lugar na frente. Irmão, você está vendo o melhor grupo de louvor aqui, adorando, glorificando a Deus. É, né? A maioria dessas igrejas ganham para tocar e para adorar a Deus. Eles não estão lá porque eles amam a igreja, eles estão lá porque no final do mês eles vão receber, porque eles ganham para tocar nos cultos. Eu tenho um amigo que é músico de igreja, daí param de pagar, ele fala, não estou mais, agora mudei de igreja. Então ele vai para onde estão pagando mais. Falei, meu, que hora que você vai se converter? Né? Falo para ele, que hora que você vai se converter? Que hora que você vai tocar? Né? No meu casamento mesmo, falei, você não vai tocar para o seu amigo no casamento? Você faz tanto casamento aí de graça, né? Não, é a minha profissão. Falei, então você não vai tocar no meu casamento. Usei playback, tá vendo? E pronto, maravilha. Queridos, Deus é algo maravilhoso na nossa vida. Louve e adore ao Senhor. Nós vamos consagrar, tá aí, pastor Nilson? Nós vamos consagrar aqui um marcador de texto para você levar para a tua casa. Olha que bonitinho, para você colocar num livro, para você ter no meio da sua Bíblia. Aqui ele tem um versículo, tem o tema da nossa igreja, tem aqui o que significa a igreja SEB. Se alguém perguntar, o que é a SEB? Aí você fala, Comunidade Evangélica Brasilândia. Olha que facinho, né? Bênção. E aqui tem o QR Code, às vezes você tem vergonha de levantar, de falar, puxa, eu quero mandar minha oferta. Às vezes você, vou mandar oferta aqui, não sei mexer no celular, meu filho já faz, já está certinho, né? Então, nós vamos consagrar e depois a gente vai colocar numa cestinha aqui, e você pode passar, levar 2, leva 3. Eu tenho 3 livros que eu estou lendo, leva para alguém e fala assim, vai lá na minha igreja um dia assistir, né? Vai lá para você participar, vai ser bênção, né? Eu estava comentando e vendo aqui os pastores pregando, né? Cido, domingo, hein, Cido? Caramba, como você evoluiu, Cido. Que bênção, né? Evoluiu muito. Cido veio, pregou aqui como se tivesse há 500 anos falando já, né? Que bênção, como é gostoso ver o crescimento. Gostoso ver o crescimento de cada um de vocês. E é o que Deus quer mais de nós. Que a gente abra mais o nosso coração, que a gente fortaleça. E nesse mês de janeiro, a ideia é que a gente se fortaleça como igreja. Que a gente possa se motivar. Que mesmo quando estiver chovendo, venha na casa do Senhor. Mesmo quando você não estiver escalado, venha na casa do Senhor. Se escale você mesmo. Fala assim, não, eu não vou porque eu estou na escala. Hoje eu vou para cultuar. Vou sentar, vou ouvir, vou receber. Nós temos 2 cultos na igreja, quinta e domingo. Olha só que maravilha. Tem outras igrejas que é segunda, terça, quarta, é culto das mulheres escolar. A gente era nessa pegada, né? Mulheres, crianças, a tarde da bênção.
você não tinha tempo para a família. Hoje a gente tem tempo para a família, tem tempo para pescar, tem tempo para ir na academia, tem tempo para namorar, tem tempo para caminhar, tem tempo para andar com os cachorros, tem tempo para ir na casa da sogra, tem tempo para falar mal dos outros. Olha só, que maravilha! E a gente tem quinta e domingo para adorar a Deus. E aí a gente resolve não adorar a Deus esses dias. Então, queridos, faz um esforço de você estar aqui com a gente. Ai, pastor, eu trabalho. Amém. Pastor, hoje chegou uma visita na minha casa. Amém. Maravilha. Pastor, eu estou viajando. Amém. Mas agora, dia de culto, você ficar na tua casa, porque você simplesmente falou assim, ai, não, olha, caiu um pingo agora aqui, eu não vou lá não. Ai, que frio que tá, vou fazer uma sopa de mandioca agora e vou ficar aqui em casa. Vou assistir o culto pelo Facebook, comendo pipoca, Reinaldo, comendo pipoca. Não, venha na casa do Senhor. A irmã Antônia contou que domingo o Toninho veio na igreja. Olha só como o inimigo trabalha. Ela veio na igreja, o irmão Toninho veio na igreja. Eu vou contar agora o particular do irmão, coitado, né? Ainda bem que ele não esteja assistindo. A irmã Toninho. Mas... se ele estiver assistindo, já está gravada, né? Agora todo mundo vai querer ver, né? O irmão Toninho teve um desarranjo aqui na igreja. Ele falou, meu Deus, aí falou para Toninho, como é que eu vou ficar aqui? O pessoal os irmãos vão ficar vendo eu ir no banheiro, e não tem como o banheiro da nossa casa. Aí ele pegou e foi embora. E aí eu fui levar o irmão Toninho, ele estava muito ruim lá. Puxa, pastor, eu queria ter assistido o culto e tal. E aí eu perguntei para a irmã Toninha, acho que na terça-feira, eu falei, e o Toninho, melhorou? Ela falou, pastor, foi piorando. Nós fomos no médico e dá remédio, piorando. Aí a irmã Toninha lembrou, falou assim, isso aqui não é só físico, é espiritual. Pegou o óleo de unção, foi lá, ungiu ele e repreendeu. Na hora, irmãos, ela falou assim, pastor, foi como se tivesse tirado na mão, voltou a comer, voltou a se alimentar, voltou a fazer tudo. E aí, queridos, a gente acha que não tem luta espiritual. Lógico que tem luta espiritual. Não é fácil para a gente vir na igreja. Não é fácil para a gente estar aqui. Não é fácil para a gente preparar a mensagem para os pastores que estão se preparando. Você acha que o inimigo quer que você receba os princípios de Deus para o ano? Ele já viu que essa campanha está mexendo. Essa campanha está mexendo com a igreja. Ele não vai querer mesmo. Ele vai querer se impor em todo momento. Ele sabe que nós temos aqui, irmãos, difícil ter igreja, ter os pastores que a gente tem. É difícil. Estou para ver aí, olha que eu vejo uns amigos aí, eu estou com uns amigos aí, coitado dos amigos pastores, falando, nossa, pastor, você tem quantos pastores? Eu falei, rapaz, tem dia que eu nem prego mais, não estou pregando mais. Todo mundo, um melhor que o outro lado. Ele falou, meu Deus, olha que coisa, aqui na igreja ninguém quer pregar, é só eu, estou esgotado. Tem hora que eu vou lá, eu acabo brigando com os irmãos, porque ele está cheio de luta, de problema. Tem hora que a gente tem que sentar para ouvir, irmãos, é bênção. Então, valorize esta obra. Deus tem um sonho grandioso com esse lugar. Deus tem algo tremendo para realizar nesse lugar. É por isso que é luta, é situação, é prova, é gente olhando, dizendo assim, vai fechar, essa porta não tem jeito, mas é o sonho de Deus, querido. O sonho de Deus, quem controla e quem comanda é o Senhor. Muita gente se levantou contra Davi, mas Davi era o sonho de Deus, José era o sonho de Deus. Então, queridos, acredite, Deus tem grandes coisas para fazer através de você nesta obra. E Deus está usando homens e mulheres para ministrarem a palavra. E basta eu e você intercedermos pela casa do Senhor. E não permita, saiba que a luta vem, mas que todo momento você esteja na presença do Senhor. Amém? E hoje é o irmão Ebinho, né? Aí sim, né? O Ebinho, pessoal, o fã-clube do Ebinho. O pessoal já estava, a torcida estava assim, Ebinho, né? O pessoal perguntando, quando que será o pastor Ebinho? Falei, tá aí já na agenda. Vamos agradecer pela vida do Ebinho, irmãos? Que é uma bênção para nós aqui, né? E tanto que foi a ideia dele, né? Foi a Gilene, né? Foi lá, fez todo o trabalho foi do Ronaldo, a ideia, né? E a Gilene colocou a arte, né? Ficou bonito, né? Aprontou, fez arte, né? Ah, que maravilha, viu? Deus abençoe, tá? Leve o nosso abraço para o irmão Ronaldo lá, né? Puxa, que legal, né? Bacana.
Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, agradecemos pela vida do Ebinho, que aqui está, que ele seja um canal de bênção para nós hoje, Senhor, abençoando a nossa casa, a nossa vida e principalmente, Senhor, fortalecendo a casa do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, povo de Deus. Que a vida de vocês seja repleta de paz, saúde e sabedoria. Amém? Vou ver se eu me concentro no microfone, que eu fico falando assim, o áudio não sai lá. O ano passado, quando o pastor criou o grupo dessas palavras de janeiro, eu vou falar que a minha vida, a minha mente, para ser mais exato, estava bem conturbada. Eu vi que ele colocou eu no grupo. Eu sou honesto que eu, a princípio, nos primeiros dias, até ignorei a mensagem. E eu deixei na mão de Deus. Eu falei, Deus, vou esperar esse final de ano passar, porque o pastor mandou no final de dezembro para nós. E dia 1º eu escolho, né? Ou melhor, eu pego o que sobrar lá, o que o Senhor deixar para mim. E por coincidências assim de minha parte, quando eu vi os dias lá, tinha o dia 23. Eu tenho uma coisa com números, pessoal, não vou explicar, mas estava o dia 23 lá. E quando eu vi o tema do dia 23, eu fui falar com a minha esposa, olha, parece que era para mim pregar isso aqui. Que em alguns aspectos, para mim, pessoalmente, foi uma resposta ao tema que sobrou para mim. Mas antes de chegar no tema, deixa eu contar. E vendo os cultos de janeiro, deu vontade de puxar a orelha do pastor Nilson, porque ele começou assim, ó, no nível da palavra. Sabe, pastor Nilson é que nem aquele cara que vai cobrar o pênalti na final do campeonato. Ele fala, não pode deixar que o primeiro pênalti eu bato. Ele foi lá, jogou a bola de um lado, o goleiro do outro, falou, agora é com vocês, minha parte eu fiz. E todas as palavras têm sido grande bênção na vida. Um dos dias que sobrou para mim, que eu poderia ter pregado, foi o domingo da pastora Rosana. E eu estava aqui no domingo, eu assisti a palavra e eu saí daqui falando, gente, não era para mim pregar nesse domingo. Porque a palavra dela foi bênção, foi firme. E posso dizer que eu falei, viu, eu não faria nada melhor. Mas a palavra que me liberou para pregar, podemos dizer assim, foi a palavra do Cido. Eu já agradeço a você, Cido, que Deus abençoe grandemente a sua vida, porque a sua oração no final da sua palavra, nossa, tirou um peso da minha consciência, porque eu não estava conseguindo formular a palavra de hoje. Sem brincadeira, pessoal. Hoje é dia 23, se não fosse, tipo assim, é como se o Cido tivesse tirado um peso das minhas costas. Sinceramente, volto a agradecer você, Cido. Foi honra. A minha palavra é: escolha com quem anda do teu lado com sabedoria. Quem escutou as palavras que eu preguei vão entender que é um tema que eu martelei muito sobre isso. Quando sobrou esse tema para mim, eu falei com a minha esposa, olha, é Deus falando para mim continuar do mesmo jeito. É Deus falando para eu largar as minhas dúvidas. E a palavra do Cido domingo foi para Deus. Larga um pouco também das suas ansiedades. Às vezes a gente fica naquela angústia de trazer o melhor e a gente esquece que nós somos só uma ferramenta. Às vezes a gente não precisa ficar tão fervoroso, eu tenho que trazer o melhor, eu tenho que trazer o melhor, que nem eu brinquei que o pastor Nilson começou por cima. Aí a oração do Ciro falou, viu, deixa, só se ofereça e eu te uso. E estamos aqui hoje, né? E assim, pessoalmente também, eu posso agradecer a Celeste também, que ela ficou perguntando, quando é que você vai pregar? Quando é que você vai pregar? Eu quero estar lá quando você pregar. Eu falei, nossa, legal, sabe?
Enche o nosso ego. Não adianta a gente falar assim, a gente tenta não querer falar isso, mas enche o nosso ego quando uma pessoa parece que está interessada em escutar vocês. Até as meninas, quando eu saí, eles, você que vai pregar. Eu falei, nossa, que legal, né? Tipo assim, às vezes a gente não tem noção, às vezes, da importância que a gente tem para algumas pessoas. Mas falando propriamente da palavra, entrando na palavra realmente, eu vou ler a princípio 2 textos. Vou ler praticamente em sequência, porque depois eu vou discorrer em cima deles, tá bem? O primeiro texto está em Gênesis 12, versículo 1. O segundo texto também está em Gênesis, só que em 19, versículo 15. Tá bem? Eu vou meio que ler em sequência, depois eu vou discorrer sobre isso, tá bom, gente? No primeiro texto, Gênesis 12, versículo 1, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. Texto 1. Texto 2 está em 19, 15, que também tem um pouco a ver com Abrão também. Paz, irmãos. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. O tema da minha palavra, gente, é para a gente escolher bem com quem a gente vai caminhar, escolher com sabedoria. E, no meu entender, a gente também tem que ser sábio no momento de deixar as pessoas seguirem o caminho dela. Porque é de bom entendimento que determinadas pessoas vão entrar na nossa vida e vão sair da nossa vida. E, em muitos momentos, a gente fica segurando essa pessoa ao nosso lado. Geralmente por interesse pessoal, né? Nós somos homens. Então, às vezes, Deus está mostrando para você, deixa aquela pessoa seguir o caminho dela. Mas nós, por nosso interesse pessoal, a gente fica agregando essa pessoa na nossa vida, a gente fica carregando essa pessoa. E nesses 2 textos, é interessante aqui, e é pesado, porque Deus não está falando simplesmente para Abrão se afastar de um amigo. Ele está falando para Abrão se afastar da sua família. E nós sabemos o quanto a família é importante para nós cristãos. Mas nesses textos em específico, Deus está falando para Abrão e para Ló: afaste das pessoas próximas de vocês. E esses 2 textos mostram situações diferentes pelo qual eles têm que se afastar. Porque, para nós que conhecemos um pouco os textos, sabe que Abrão teve que se afastar da sua família, por quê? Para ele se tornar um grande líder. Para ele ser lembrado até hoje. Então, Deus meio que falou para Abraão: afasta-se dessas pessoas hoje, porque eu quero trazer grandes bênçãos na sua vida, mas para isso, você vai ter que se afastar. E no caso de Ló, é diferente, mas também é uma certa bênção, mas é um livramento. Porque aqui os anjos, né, falam com Ló para ele sair de lá, porque se ele permanecer lá, ele iria morrer. Então, mais uma vez, Deus está falando: saia daí, porque eu tenho coisas para executar na sua vida, mas você não pode ficar aí. E nesse texto de Ló, você vem daqui, Ló ainda fica ali: não, mas não tem como dar mais um jeitinho, esperar mais um pouquinho, tentar salvar mais uma pessoa. E os anjos praticamente pegam Ló pelo braço e falam: vai agora. Porque se você ficar mais um pouquinho aqui, a gente não se responsabiliza. E aí eu pergunto para vocês, e para mim também, quem será que às vezes Deus está falando para vocês: deixe ir, e vocês fazem questão de caminhar ao lado? E é interessante para mim, em especial, esse texto, porque uns anos atrás eu estava dando culto para os juniores, e eu falei algo nesse sentido, que determinadas bênçãos de Deus na sua vida depende de aonde você vai estar.
Você tem que estar no lugar certo para receber determinada bênção. Você tem que estar na companhia de determinada pessoa para ganhar determinada bênção. Por que isso? De repente, se Abrão não tivesse obedecido a Deus, talvez ele fosse um grande líder. Mas talvez ele não tivesse conquistado tudo que era para ele. Porque se você estiver acompanhado da pessoa errada, aquela bênção que Deus tem para você, essa pessoa vai usufruir também. Essa pessoa muitas vezes vai sugar essa sua bênção. Não estou falando que não é para essa pessoa também ser abençoada, mas às vezes Deus tem algo para você que é para você fazer, é para você seguir, é para você caminhar. E às vezes você insistindo em manter uma pessoa perto de você, uma pessoa que às vezes está no mesmo caminho que você, mas não está indo para o mesmo destino que você. Ele só está pegando uma carona no mesmo caminho que você. E aí ele vai, às vezes, tirar proveito da sua bênção. É pesado falar isso, mas isso acontece, gente. Na nossa vida, quantas vezes na empresa, na sua vida, uma pessoa simplesmente aproveitou o que tinha que aproveitar de você e depois deu as costas. Aí você para pensar, nossa, se eu tivesse seguido outro caminho, talvez eu tivesse conquistado mais. No caso de Ló, é a mesma coisa. Já pensou se de repente Ló não sai de lá? Vamos dizer que assim, na melhor das hipóteses, Ló não tivesse morrido, mas tivesse morrido as suas filhas, por ele ter insistido em ficar lá, sendo que Deus queria salvar todos da família dele. Talvez a persistência de Ló em ficar ali, poderia talvez não causar a morte dele, mas poderia causar a morte dos familiares dele. E também tem um detalhe nessa história de Ló, que a gente sabe da esposa dele. Você vê que Ló teve uma segunda aprovação também em deixar ir. Porque quando eles estavam fugindo, a esposa de Ló se voltou. E já pensou se Ló age pela emoção? Se ele vai atrás da esposa dele? Não, vem aqui, mulher. Aí estariam hoje os dois em estátua. Hoje talvez nós estaríamos contando só a história das filhas de Ló, não de Ló. Então Ló teve que tomar uma decisão de sair da cidade e teve que manter a decisão quando a esposa dele resolveu voltar. E isso até entra um pouco na palavra do Cido, aquele negócio, né? Às vezes a gente tem que parar um pouquinho para pensar, para a gente não se desviar do caminho. Às vezes, muitas vezes, a gente tem que parar um pouquinho para pensar, para ver quem que está ao nosso lado, caminhando ao nosso lado, se essas pessoas realmente estão indo para o mesmo destino que nós. Porque nem todos que caminham com nós estão indo para o mesmo destino. Às vezes, essa pessoa só está tirando proveito da situação. Que Deus abençoe a minha vida e a vida de vocês, que realmente a gente tenha fartura na nossa vida para que essas pessoas possam tirar e não nos faça falta. Eu penso assim também, porque às vezes eu converso com a minha esposa, pode não sobrar, mas não tem faltado nada, independente das pessoas que entraram no nosso caminho. Mas nós temos que ter essa consciência que às vezes é necessário deixar ir, é necessário ter sabedoria para dizer quem vai continuar caminhando com nós. E até se eu voltar um pouquinho aqui, que nem eu falei que eu meio que deixei de canto a pregação, dia 31 de dezembro eu passei na casa do Charlinho. E por coincidência, um dos assuntos que a gente conversou foi realmente das pessoas que andam com a gente. O Charlinho veio me comentar sobre um amigo dele que tem uma vida duvidosa, não vou entrar em detalhes, mas que essa pessoa falava como se fosse a coisa mais natural do mundo, a vida que ele levava. Aí eu falei para o Charlinho, pode não ser natural para você, mas para ele é. E se você ficar caminhando com ele, muitas pessoas vão achar que isso é natural para você também. Porque nós também somos identificados pelas pessoas com quem nós andamos. Não adianta a gente falar, não é assim. É assim. Porque se você começar a andar com pessoas de índole duvidosas, logo algumas pessoas irão questionar a sua índole. Inclusive, teve um vídeo que eu vi na internet, uma pessoa querendo dizer que Jesus andava entre os criminosos, andava entre as mulheres, andava em não sei o quê. Há uma correção aí. Jesus não caminhava com essas pessoas, ele ia até essas pessoas para convertê-las. Ele ia até essas pessoas para curá-las. Mas as pessoas que caminhavam ao lado de Jesus tinham uma obrigação, que era abandonar a vida incorreta deles.
Jesus não ficava abençoando o criminoso a continuar sendo criminoso. Jesus não abençoava a mulher de vida fácil a continuar sendo uma mulher de vida fácil. Sempre que Jesus foi até algum lugar onde tinha uma pessoa de índole duvidosa, ele foi lá para curar a pessoa, para livrar a pessoa, não para caminhar com a pessoa e ficar dando risada. Então não confundam ir até alguém para tentar salvar e continuar caminhando com aquela pessoa como se fosse natural. Que muitas vezes as pessoas tentam deturpar a imagem de Jesus para falar, está vendo, ele não era tão rígido. Jesus era rígido, muito rígido. Que inclusive eu não vou me lembrar o texto exatamente, mas tem aquela passagem que quando Jesus manda os apóstolos nas cidades, ele fala que aquela casa que não aceitar, é para ele sair e bater a poeira da roupa e dos pés. Como quem diz, se aquela pessoa está se negando, então deixa aquela pessoa. Não é para você ficar insistindo. Depois, mais para frente, quem sabe essa pessoa pode alcançar a bênção. Mas Jesus deixa bem claro, se essa pessoa não estiver disposta a seguir os nossos caminhos, então deixa aquela pessoa e deixe para trás tudo que é relacionado àquela pessoa. Bata a poeira da sua roupa e da sola dos seus pés. Por isso que, assim, volto a dizer, nós temos que ter sabedoria também, não só ao caminhar, mas também no momento de deixar de caminhar com determinadas pessoas. É difícil fazer esse julgamento, é óbvio, né? Nós não temos todo o conhecimento, mas em determinado momento da nossa vida, nós temos que fazer essa escolha. Tá bem? Aí eu vou para um outro texto agora, que está em Lucas 24, versículo 15. Acho que é um texto conhecido de todos, né, que ele é bem mencionado na Santa Ceia. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O que está acontecendo nessa passagem aqui, gente? Essa passagem se dá 3 dias após a morte de Jesus. E 2 dos apóstolos, 3 dias após a morte de Jesus, já estavam se desviando do caminho. 3 dias. Vocês têm que pensar o seguinte, há algum tempo atrás, esses apóstolos fizeram a melhor escolha da vida deles. Talvez na época eles não tivessem noção, mas eles fizeram a melhor escolha da vida deles, que foi acompanhar a Jesus. Então eles viram Jesus pregando, eles viram Jesus curando, eles viram Jesus realizando a palavra, e mesmo assim, vivenciando tudo aquilo, bastou 3 dias para que eles se desviassem. Então, nesse texto, eu vejo um outro ponto de sabedoria. Que tão importante quanto reconhecer aquele com quem nós andamos, é também se manter no caminho, quando esse se afastar da gente. Porque muitas vezes, uma pessoa vai indicar para você o caminho, vai mostrar para você o caminho que você deve seguir, vai acompanhar você durante determinado trajeto, mas da mesma forma que Abrão e Ló, Deus falou, vai para outro caminho, pode ser que essa pessoa também, Deus fale, viu, vai para outro caminho, porque o que você tinha que ensinar para o Weber, você já ensinou. Depende dele agora continuar a caminhar. O que ele tinha para ensinar para o irmão Cido, ele já ensinou. Depende dele agora continuar na caminhada. E uma coisa que eu gosto de falar para muitas pessoas com relação ao meu filho é que eu digo, eu estou ensinando o caminho para ele, mas em determinado momento ele vai seguir o caminho dele. Ele pode seguir o que eu estou ensinando, ou ele pode seguir um outro caminho. Mas o que fica importante para nós é o quê? Que nós não podemos se desprender do caminho. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o obstáculo, sabe, nós já conhecemos a palavra. Nós já conhecemos o caminho. Nós já temos o nosso destino. Quantas vezes já não foi nos dito aqui que nós já temos a nossa vitória está na nossa mão. É só a gente continuar no caminho. Se por algum motivo, qualquer que seja, você assim, esqueceu do caminho, está aqui o tutorial. Está aqui, ó. Você se perdeu do caminho, está aqui, ó, o guia, para você voltar para o caminho. Está aqui a sabedoria para você se instruir de novo.
Agora, se por algum motivo leva você a sair do caminho e você não quer voltar, aí, infelizmente, você está fazendo uma escolha errada, penso eu. Nessa passagem aqui, obviamente, quem conhece, quem a gente sabe que depois os apóstolos reconhecem a Jesus e voltam. Mas fica como eu falei, não era nem para eles terem saído. E aí eu penso, se eles que seguiram Jesus e viram tudo que viram, fraquejaram, imagine nós. Que nós conhecemos a palavra, mas nós não caminhamos ao lado de Jesus. Apesar de que, vou abrir um parênteses aqui, quantos testemunhos a gente já não viu aí que Jesus se manifesta através de uma outra pessoa na vida? Aí a pessoa fala, gente, o jeito com que aquela pessoa agiu comigo, o jeito com que aquela pessoa me conduziu, o jeito com que aquela pessoa me tratou, só podia ser uma pessoa de Deus. Então, eu posso dizer que às vezes, acho que Jesus até se manifesta na nossa vida. Mas às vezes a gente não consegue enxergar. Porque nós estamos tão cegos como esses dois apóstolos estavam naquele momento, nós estávamos tão cegos na nossa caminhada, que às vezes Jesus estava ao nosso lado, mas a gente não soube reconhecer ele. Certa vez eu comentei com o pastor Alexandre, que num podcast que eu estava assistindo, uma pessoa falou, você quer voltar até o tempo de Jesus? Aí o cara fez a seguinte pergunta, mas eu vou voltar com a minha cabeça ou eu vou voltar sem conhecer Jesus? Não, você vai voltar sem conhecer Jesus. Aí o cara falou, então eu não quero. Porque vai que eu volto na época de Jesus, ele passa do meu lado e eu ignoro ele. Porque naquela época, muitos ignoraram Jesus. Com todas as provas que ele fez, muitos ignoraram a Jesus. Então é fácil, entre aspas, é fácil para nós a gente falar, e se eu tivesse na época de Jesus, viu? Se você tivesse na época de Jesus, hoje que você tem um tutorial. Mas se você voltar na época de Jesus, com um branco na sua memória, sem saber nada. Vamos dizer assim, na época de Jesus, o cristianismo que a gente conhece não existia. Existiam as escrituras, mas o cristianismo que a gente conhece não existia. Aí você ia seguir o quê? Ia seguir quem? Ia reconhecer a quem? Não é verdade? Então, nós temos que ter muita sabedoria. Nós temos que, pelo menos, tentar ter muita sabedoria. Porque muitas coisas irão nos cegar durante a caminhada. Muitas. E a principal coisa que nos cega é o prazer. O prazer material, o prazer físico. Entendeu? Porque é que nem a gente fala, né? Muitas pessoas só se lembram de Deus na dificuldade. Porque na hora que está tudo bem, nem lembra. Está tudo bem, né? Então, uma das coisas que mais nos cega realmente, podemos dizer, entre aspas, a prosperidade. Se tem uma coisa que é capaz de tirar a gente do caminho, mesmo sem querer, é a prosperidade. Porque nós começamos a achar que a gente não precisa de ninguém para mais nada. E se manter no caminho com sabedoria é difícil. Escolher as pessoas com quem nós devemos caminhar é mais difícil. E saber quem que a gente deve deixar no meio dessa caminhada é muito mais difícil. Porque nós sempre estamos prontos para dizer o sim, mas não queremos dizer o não. E, às vezes, afastar alguém da gente é dizer o não. E aqui, basicamente, entrando quase no final da palavra, eu vou ler, mas não deveria nem ler, devia ter vergonha na cara do texto que eu vou ler aqui agora. Gente do céu. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem senão ao Pai, senão através de mim. Né? Posso ter errado o texto aqui, mas acho que todo mundo entendeu. Jesus está nos mostrando aqui, tipo assim, a mensagem mais básica do básico, para que a gente não se desvie do caminho. Ele está deixando bem claro, né?
Não fisicamente, mas através das Escrituras. Ele está falando, se você se desviar do caminho, está aqui, ó. Como eu já disse, está aqui o tutorial. Se você quiser chegar até Deus, se você quiser chegar até o Pai, eu sou o caminho. O meu conhecimento que eu estou deixando para vocês é o caminho. O conhecimento que eu estou transmitindo através dos milênios para vocês é o caminho. O que está escrito aqui é a verdade absoluta. Não se questiona. Milhares de livros foram escritos indicando como você viver bem, mas o único livro que perdura durante milhares de anos é a Bíblia. Tanto é que a Bíblia é um dos livros que é mais caçados no sentido de quererem destruir. Quantas vezes a gente não vê pessoas, não, vamos acabar, vamos acabar, vamos acabar. Já teve até no nosso país proibindo de ter crucifixos nas escolas, proibindo de ter a Bíblia nas escolas. Tem até vou contar um caso também de internet para vocês aqui. Eu até comentei com a minha esposa, que uma pastora, não sei se é verídico, mas é uma pastora falando da pregação. Ela foi chamada para a escola, vou fazer um resuminho básico do vídeo. Ela foi chamada à escola, porque supostamente uma de suas filhas estava fazendo algo de errado. Porque uma de suas filhas estava fazendo algo de errado. Quando a pastora chegou até lá para conversar com a diretora, a filha dela estava lendo a Bíblia para os amigos. O algo de errado que a filha dela estava fazendo era ler a Bíblia para os amigos dela. A filha dela, meio que, na ingenuidade dela, já estava pregando. Só que para a diretora da escola, aquilo era um absurdo, não poderia ser feito. Aí o interessante é que era a filha mais velha que estava pregando, mas tinha a menina mais nova. Aí a pastora fala que a menina mais nova entra na sala da diretora, já chutando cadeira e falando, como assim vocês estão brigando com a minha irmã porque ela estava lendo a Bíblia? Mês passado vocês levaram a gente no centro de Ubanda e falaram que era cultura. Em outras palavras, eles estavam transformando o umbandismo como cultura para levar as crianças num centro e dizendo que a Bíblia é irregular. E querendo punir a filha dessa pastora por isso. Então, a gente vê que a Bíblia é, sim, um dos livros mais caçados que a gente pode dizer. Porque, quer queira, quer não, os ensinamentos que estão aqui é que nem a vida do cristão. Se você estiver brilhando, você incomoda. Se você estiver em paz, você incomoda. Se mesmo na dificuldade você continuar sorrindo, você incomoda mais ainda. As pessoas não admitem o cristão conseguir sorrir mesmo na dificuldade. As pessoas não admitem o cristão continuar no cristianismo mesmo na dificuldade. Mas está aqui o livro, há milênios aqui para nós, mostrando o caminho, mostrando a direção que nós temos que seguir e indicando para nós com quem nós devemos caminhar. Mostrando para nós o caminho, a sabedoria que nós devemos ter, com quem nós devemos caminhar. E se por algum motivo você estiver passando por um momento difícil, num momento de extrema dificuldade, você olhar para os lados e achar que ninguém está caminhando ao seu lado, que ninguém está olhando para você, que ninguém está vendo o seu sofrimento, saiba que Jesus está. Deus também está. Eles nunca nos abandonam em momento nenhum. Não importa a sua dificuldade, ou não importa a sua fartura. Eles nunca te abandonam. Então, se na falta de pessoas físicas, vocês não souberem com quem caminhar, Jesus já falou. Ele está sempre disposto a caminhar com vocês, mesmo que vocês se desviem do caminho. Ele está sempre disposto a caminhar com vocês para trazer vocês de volta ao caminho. E a gente vê que isso que aconteceu com esses dois apóstolos, né, voltando um pouquinho, porque apesar deles estarem se desviando do caminho, eles estavam comentando sobre o cristianismo, eles estavam comentando sobre Jesus. Então, apesar deles estarem indo na direção errada, eles estavam com o pensamento correto. E aí Jesus foi atrás, não, se eles ainda estão pensando em mim, então eu vou lá resgatar eles. Porque eles só estão com dúvidas.
Eles não estão perdidos. E o mesmo vale para nós. Vocês podem ter dúvidas, vocês podem ter dificuldades, mas derrotados vocês não estão. Parafraseando a palavra do Cido, se você está vivo, ainda há tempo. Se você está vivo e caminhando sobre a terra, mesmo com dificuldade, ainda há tempo de você levantar sua mão para o céu e pedir para Jesus dar força para vocês continuarem no caminho ou para vocês voltarem ao caminho. Eu gostaria de encerrar minha palavra orando por vocês. Podem até continuar sentado, esperar passar a moto ali. Hoje eu tentei ser um pouquinho breve, né? Deixa eu me concentrar um pouquinho. Fechem seus olhos. Concentre-se só um pouquinho na imagem que vocês têm de Jesus, daquele Jesus que caminha com vocês, daquele Jesus que pega na mão de vocês, daquele Jesus que te abraça naquele momento difícil, daquele Jesus que te lança uma brisa suave naquele momento de extremo calor que você estiver sentindo. Senhor, Deus e Pai, em Teu nome, Senhor, eu peço que o Senhor direcione a todos que aqui estão, Senhor, e aqueles que porventura irão assistir essa live. Aqueles que porventura, por qualquer motivo, tenham se desviado do caminho, Senhor, direciona, busca o Senhor, porque eu tenho certeza que eles querem voltar ao caminho, Senhor. Aqueles que conheceram o seu caminho, se porventura desviaram, com certeza eles querem voltar, Senhor. Eu peço ao Senhor que pegue-os pela mão, que pegue-os pelo braço, como os anjos fizeram com Ló, que o Senhor até mesmo intime-os a voltar ao caminho. Porque, como já diz a própria palavra de Jesus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E somente através de Ti nós poderemos alcançar a salvação. Somente através de Ti nós poderemos alcançar o reino do céu, Senhor. Então, volto a clamar, Senhor, por todos que estão aqui, por aqueles que por algum motivo também não estão aqui hoje, Senhor. Que o Senhor direcione, que o Senhor abençoe e que o Senhor engrandeça a vida deles ao ponto deles poderem, Senhor, voltar ao caminho. A tudo dou glória e honra ao Senhor. Amém. Obrigado pela atenção de vocês. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Que palavra, né, gente? E você vê como que Deus é maravilhoso? Sem a Miriam saber de nada, a Miriam escolheu um louvor que finaliza com tudo, né? Que diz assim: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais, né? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Tem coisas que Deus, Ele vai fazendo e criando na nossa vida. Tem coisas que a gente tem que mudar as nossas atitudes, né, irmãos? Maioria das coisas, né? Olha que palavra. Esse louvor diz assim: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero
Diga para o Senhor nessa noite: eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua. Mais uma vez, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Dá a mão para esse irmão que está do teu lado, e nós vamos terminar o culto assim, de mãos unidas. Você não está sozinho, não está sozinho. O Senhor te acompanha. Os que te abandonaram, meu querido, era da vontade do Senhor, era para você crescer. Era para você crescer. Era o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. E aqueles que você vão deixar de seguir, também Deus vai te dar sabedoria. E você vai crescer, porque você não vai depender mais dessas pessoas, porque o Senhor vai preencher o teu coração e vai te abençoar. Senhor Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor Deus, até na escolha do louvor, o Senhor trabalha na nossa vida, Pai. E é no nome do Senhor que nós consagramos a cada irmão, oramos um pelos outros, Senhor. Que você não deixe a caminhada, que você não abandone a caminhada, que você não olhe para a direita nem para a esquerda, que você não se sinta menosprezado, que você não se sinta pequeno. Aqueles que talvez viraram as costas, é o propósito de Deus na tua vida, para você crescer, para você prosperar, para você melhorar, para você poder se esforçar um pouco mais. No nome do Senhor, saiba que Deus está no controle da tua vida, na tua casa, na tua família, e Deus vai te abençoar. Se algum parente, ele tem negligenciado, ele tem te abandonado, ele tem deixado você, ore apenas por ele, declare a bênção do Senhor sobre a vida dele, mas não fique parado no meio do caminho, esperando por ele. Prossiga, porque Deus quer te colocar num caminho abençoado. Deus quer te abençoar, assim como Abraão teve que dividir, teve que se separar de Ló. Então, meu querido, não tenha medo da separação, não tenha medo daquele que vai deixar de te seguir, mas saiba que o Senhor sempre estará no controle da tua vida, da tua história, da tua casa, da tua família, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória e que Deus te dê a bênção, no nome do Senhor, amém. Põe a mão na altura do teu coração. Senhor, leva, Deus, cada um agora guardado, abençoado, debaixo das tuas mãos santas. Obrigado, Deus, por cada irmão que aqui está, Senhor. Siga e prossiga, fica firme, não abandone, não olhe para trás. Não seja como a mulher de Ló que olhou para trás. Não seja como aqueles discípulos que estavam duvidosos, temerosos, mas nunca esqueça de quem é o Senhor na tua vida. Isso vai fazer a grande diferença. Mesmo que você esteja perdido, o Senhor vai te encontrar. O Senhor há de mudar a nossa fé, a nossa casa, a nossa vida. E o Senhor é a nossa maior companhia em todos os momentos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor, a comunhão esteja com cada um, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus.